Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Techuvá Total. Eu sou o Renato de Prinzo, trago para você mais um estudo de um pedacinho da Torá. Hoje, quinta-feira, vamos tentar finalizar o estudo do livro de Bereshit, né? Nós iniciamos há algum tempo trazendo aqui alguns resumos para facilitar o teu estudo, o acompanhamento das porções semanais, e hoje eu quero fazer um fechamento com um estudo sobre a Toldot, né, sobre a genealogia que está trazida de uma maneira muito bonita dentro do livro de Bereshit. Então abre o teu coração para a gente fazer esse estudo, iniciar esse estudo e quem sabe consigamos terminar hoje. É um estudo bastante longo que eu acredito que você vai, como eu, você vai aprender muito com esse estudo. Você vai aprender muito, né? Eu, preparando o estudo, realmente identifiquei aqui muitos atalhos para estudar que a gente acaba não percebendo quando faz uma leitura direta do texto, né? E a Toldot, ela realmente facilita para a gente muito, né? A Toldot facilita para a gente muito o entendimento, porque o que é, né? O que é a Toldot? A Toldot é justamente a palavra, né? A palavra que designa, a palavra que significa a genealogia. Então você aprende a genealogia, quem é o pai de quem é o filho de quem é o irmão de quem, e a história por trás disso, a linhagem dos nossos patriarcas, a linhagem de todos os personagens da escritura, né? Então você aprende muito quando você começa a relacionar, né, essa genealogia, a Toldot, que nos é trazida desde o início, né, desde a criação do mundo, desde a criação do ser humano, na primeira porção de Bereshit nós temos ensinamentos sobre a Toldot. Por isso que nós falamos aqui no canal muitas vezes, né, estude a genealogia, aprende a genealogia, se não passe por cima desses capítulos que trazem a genealogia, porque depois você não vai entender por que acontece algumas dificuldades entre personagens mais à frente, por que um se torna inimigo do outro, por que um se torna amigo do outro, né? E você não consegue identificar muitas vezes o texto. E a Torá nos traz isso de uma maneira brilhante, muitas vezes até as pessoas confundem muito os ensinamentos que são trazidos na genealogia. É preciso a gente atentar pelo seguinte: o calendário, como a gente conhece, o calendário gregoriano, o calendário hebraico, calendário maia, calendário chinês, calendário que seja lá o que for, é uma invenção humana, né? A Torá não traz nenhum calendário. O Eterno não disse em nenhum lugar da Escritura que nós estamos no ano 5.785 ou no ano 2024, ou seja lá em que ano que for, né? A Torá não traz isso. Isso é uma invenção humana para a marcação do tempo, né? Então, o que se fez? O calendário hebraico adotou que o sexto dia da criação que foi a formação do ser humano, a formação de Adão, né, a partir do solo, a partir dos minerais que estão no solo, né? O homem é feito dos minerais que estão no solo, se alimenta desses minerais que são retirados do solo pelas plantas. Então, os sábios da antiguidade decidiram, então, convencionaram que o ano 1 foi o primeiro ano da existência de Adão. Adão já era um adulto, Adão já era um homem formado, ele foi formado adulto, mas esse passou a ser o primeiro ano. E a partir de então, né, foi se somando um ano a cada ano, estamos no ano 5.785. Mas o Eterno não coloca isso na Escritura, ele não diz que aquele foi o primeiro ano, ele sempre trata, né, cada genealogia, cada tempo de vida dos personagens que aparecem como os dias de vida. Então, os dias de vida de Adão foram 130 anos e ele teve Shet.
né, depois de ter Shet, depois de ter gerado Shet, ele viveu, né, o tempo de vida de Adão foram 800 anos e o tempo de vida total de Adão foram 930 anos. Então, você vê que o que é importante não é o ano, não é o mês, não é a semana, mas é o dia de Erev a Erev. Isso é que é o importante na vida de cada um de nós. O dia, né? Cada dia vivido é importante, né? Cada dia que nós estamos vivendo é importante. E hoje é o dia mais importante das nossas vidas. Então nós temos sempre que lembrar isso, né? O dia é o que importa nas pessoas. E quando se fala num dia, ou quando se fala em um ano, né, a gente tem que lembrar que um ano são 12 meses. Então, muitas vezes se fala assim, tem 17 anos, mas se não tem 17 anos completos, ou se passou um pouquinho, é tratado como 17 anos. Por exemplo, eu me aposentei no ano 2021, né, no mês de abril. Eu me faço aniversário agora no final do mês de novembro. Então eu já tinha mais de 65 anos, não tinha chegado em 66. Mas para todos os efeitos eu posso dizer que eu me aposentei aos 65 anos ou aos 66 anos. Então a gente tem meio ano aí de como a gente diz na ciência, né, de incerteza, ou de variação, ou de erro, né, no valor que a gente está observando. Então, a gente sempre que olhar a escritura, a gente tem que lembrar que as datas, elas têm uma variação aí pequena, né, de 6 meses para menos, 6 meses para mais. Então, quando se falar 600 anos, pode ser 599 anos e meio, a 600 anos e meio. Então, sempre o Eterno traz um número redondo. Ele não fala metade de um ano, ele não fala 2 meses, ele não fala 3 meses, é sempre o ano, né? Isso é importante porque senão depois você vai ver que as contas não vão fechar, mas não vão fechar justamente por conta dessa incerteza associada ao valor que a gente está tratando, né? Então a gente tem sempre que ter esses dados em mente. Outra coisa que a Torá nos traz, né, é que ela cita o nascimento do personagem, por exemplo, vou citar aqui logo para vocês Shem e Avram, ela cita primeiro aquele que é importante dentro da genealogia, né, dos Binei Israel, dos filhos de Israel, né? Desculpe aí, às vezes a gente fala um pouco mais rápido e confunde um pouco as palavras. Então, os filhos de Israel são o mais importante dentro da narrativa da Escritura, né? Então, sempre tratando da linhagem desses personagens. Então, nós temos no início de Bereshit, nós temos uma Toldot de Caim, né? Todos aqueles descendentes de Caim, mas eles não são tratados, né, ou a gente não vai tratar aqui. Por quê? Porque quando tem um Mabul, todos esses descendentes desaparecem, né? Só ficam os descendentes de Noah. Por isso que a gente vai tratar aqui de Shem em diante, né? Os descendentes de Noah. E sempre é trazido como aquele mais importante, logo depois o primogênito e os outros descendentes que vieram depois. Isso causa muita confusão, porque muita gente acha que o primeiro citado é o primogênito. E nós vamos ver que a Torá mostra que não é assim, né? Ela mostra que não é dessa maneira que é feito, não é dessa maneira que ela apresenta a genealogia, né? Então nós temos no início de Bereshit, no capítulo 5, na primeira porção, no primeiro estudo, né? No primeiro estudo, na primeira semana do estudo do novo ciclo de leitura que nós fizemos há pouco tempo, nós temos aí todas as 10 gerações, desde Adão até Noah. Depois nós temos as gerações de Noah a Avram na segunda porção, né? São essas duas porções que trazem essas grandes genealogias, as 10 primeiras gerações, né,
nós temos aqui Noah, Shet, Enosh, né? Até chegar aqui em Noah, que foi o Mabul. Né? Então nós temos aqui o tempo de vida de cada um. Então o Eterno coloca o tempo de vida de cada um e o momento, a idade que cada um tinha quando nasceu o seu filho. Então nós, né, o ser humano, conseguiu fazer o seguinte: bom, nós vamos adotar como primeiro ano o ano da formação de Adão, e todos os outros vão formar aqui, né, vão formar esse ano calendário, o calendário hebraico. Né? Então, nós vemos aqui que Noah viveu até o ano 2006, né, 2006 desse calendário hebraico, mas isso não é trazido na Escritura. Você não vai ver na Escritura em nenhum lugar o Eterno dizer que Noah viveu até o ano 2006. Né? Então vamos continuar aqui para ver essa próxima, como a gente vai entender essa grande confusão que você vai ver aí, muitos estudos, né? Muitos sábios vão dizer algumas coisas aí que você vai ver que está diferente aqui. Né? Então eu procurei muita genealogia para poder montar esse estudo e percebi que muitas trazem dados um pouco incorretos. Né? Por que isso? Porque certamente não atentaram para esse detalhe, né? Não atentaram para o que a Escritura traz, porque muitas vezes ela não traz no mesmo texto todos os detalhes. Ela dá um detalhe aqui e lá na frente ela te dá um outro detalhe que complementa. Então nós vemos lá no verso de Bereshit 5:32, nós vemos que diz assim claramente: era Noah da idade de 500 anos e gerou Shem, Ham e Iefet, né? Sem, Cão e Chafé, né? Para aqueles que estão ainda com os nomes traduzidos. Então, daqui a gente percebe que muitos adotam que Sem ou Shem, na verdade, a gente tem que manter sempre o nome no hebraico, né? Porque tem um significado. Shem é diferente de Sem, né? É diferente de Sem. Então nós temos um significado para o nome Shem, o nome, né? Nome, justamente a palavra nome. Então, ele não é o primogênito. E como é que a gente identifica isso no texto? Mais à frente, né? Mais à frente você vai ver, estudando toda a porção Noah, você vai ver quem é o mais velho, quem é o mais novo, quando nasceu quem. Né? Por quê? Porque nós vemos que o Eterno fala claramente o ano que iniciou o Mabul. O Mabul aconteceu no ano 600 da vida de Noah. E na porção Noah nós temos os eventos que acontecem no primeiro mês, no 10º mês, no 7º mês. Então tudo isso está bem detalhado dentro dessa porção. Então você pode ver cada momento que aconteceu, as fases do Mabul. E é claramente no ano em que Noah tinha 600 anos, tinha vivido 600 anos de dias, né? São os dias da vida de Noah, eram 600, nasceram seus filhos aos 500, 100 anos depois teve o Mabul. E logo depois ele diz o seguinte, que Shem, né, no verso mais à frente, no capítulo 11, verso 10, ele diz claramente que Shem era da idade de 100 anos, quando gerou Arpaxad. Né? Arpaxad foi gerado no segundo ano do Mabul, ou seja, quando Noah já tinha 602 anos. E o pai dele Shem, tinha 100 anos. Então você faz essa conta rapidamente, né? 600 mais 2, 602 da vida de Noah. E então quando Shem nasceu, se ali ele tinha 100 anos, Shem nasceu no ano 502. Então, no ano 500, como diz aqui, no ano 500 nasceu Shem, Ham e Iefet, quer dizer que nasceu primeiro um desses dois aqui, Ham e Iefet, nasceu primeiro que Shem, mas o Shem vai ser importante na linhagem dos filhos de Israel, dos Bnei Israel, né, que serão os importantes, os que vão ser tratados
mais à frente. O filho mais velho de Noar é Ham, citado logo após Shem aqui, né? Então é tratado aqui, a gente identifica esse aqui como sendo primogênito, principalmente porque lá no capítulo 10, verso 21, diz que Shem é o ancestral de todos os filhos de Ever, ou seja, todos aqueles que são os ivrit, né, os hebreus, que vão gerar Avram, Isaac, Yaakov, e Yaakov vai se tornar Israel. Então ele é o pai de todos esses descendentes da família de Ever, a única nação que permaneceu com a linguagem que foi trazida desde o início, né? Foi o primeiro, o único que se manteve. Todas as outras nações tiveram a sua linguagem confundida, né? Então a Torá traz muito claramente isso, ainda diz assim: Shem é o ancestral de todos os filhos de Ever e irmão mais velho de Iefet. Então, se são três, nós já identificamos que Shem não é o primeiro, né? E ele é mais velho que Iefet, ele então é o segundo e Iefet é o terceiro. Então a Torá, ela traz esse esclarecimento, essa forma. Por que ela faz isso, né? Porque ela quer que você busque o entendimento. Ela não te dá assim de mão beijada. Você tem que ir lá pesquisar, você tem que fazer essa leitura, porque quando você faz esse estudo, você aprofunda o teu conhecimento. Aquilo que você já sabe vai se aprofundando mais, vai trazendo mais esclarecimento, né? E depois, descendente de Shem, Terah, viveu 70 anos e gerou Avram, Nahor e Aram. Né? Nós temos a cidade de Haram, com uma Ret, e nós temos o nome Aram, com uma Rei. Né? Então isso é importante a gente distinguir, porque se você pegar na tradução, vai ser sempre com H-A-R-A-M. Né? Então você não sabe distinguir o que é uma cidade de Haram com um personagem Aram. E aqui se percebe claramente, né, um erro, né, que muitos sábios trouxeram, muitos livros você vai encontrar isso, e muitas explicações vão ser dadas dizendo que Avram foi o primogênito nascido no ano de 1948 do calendário hebraico. O que é muito legal, por quê? Porque no ano de 1948 do calendário gregoriano, a nação de Israel conseguiu a sua independência, né? Então, fica uma coisa assim muito legal, fica uma matemática, né? uma coincidência muito interessante, só que isso não existe, isso está errado, né? Muitos sábios colocam isso, e eu já vi até alguns colocarem informações assim, dizendo que a genealogia na escritura muitas vezes é confusa, ela tem erros de apresentação, mas na verdade, né, se você olhar aqui, se você tiver a paciência de estudar bastante esse estudo que eu estou trazendo para você, olhar todos esses detalhes, pegar essas referências todas aqui e na tua versão em hebraico procurar, né, procurar esse entendimento, você vai ver, né, que a precisão matemática aqui é fantástica. O Eterno não traz nenhum erro, nenhuma confusão. Simplesmente as pessoas não tiveram esse entendimento, não trouxeram a explicação correta, não identificaram, talvez até porque foi numa época em que não era fácil procurar os textos dentro da escritura, enfim, não sei qual foi o motivo que os levou a essa conclusão, mas a escritura é bem clara. O que eu entendo foi que eles pegaram que o primeiro nome apresentado era o primogênito, já que não eram trigêmeos, né? Nós não vemos aqui que Terah, com 70 anos, não teve trigêmeos. Ele teve 3 filhos, né? Então não são trigêmeos, senão ela teria trazido que eram trigêmeos, né? Como nós vamos ver lá no livro, né? Como nós vamos ver no tratamento dado
na porção Toldot, onde aparecem os dois filhos gêmeos de Yitzhak e Rivka, né? Aqui não se diz que eles são trigêmeos, então cada um nasceu num ano. Pode ter nascido um no ano 70, outro no ano 80, outro no ano 90, não sabemos isso. Ela não traz isso, mas foi só a partir de 70 anos que ele teve esses filhos. Aqui está claro que foi a partir dos 70 anos. Então o que eles fizeram? 70 anos, como ele nasceu, Tera nasceu no ano 1878 mais 70 dava 1948, e aí resolveram colocar esse dado. Mas isso não existe. Se você olhar, ele é citado aqui porque ele é o patriarca dos Bnei Israel. Ele é aquele que aceitou o Eterno, né, como um Deus único de princípio, é o primeiro que aceita isso. Depois dele só Yitzhak, né, o povo da época dele não aceitava isso, o povo era idólatra ainda, né? Nós vamos ver que é a partir dele que o Eterno faz aliança com o ser humano, faz aliança com os seus descendentes de Avram, né? Agora, quem é então o primogênito? Olha, pela apresentação aqui, nós vemos que Nahor é o primogênito, e não Arã, como muitas vezes se pensa também. Por quê? Porque naquela época era costume, como era costume até pouco tempo aqui no Brasil, né, se fazia muito isso, você colocava o nome do seu filho, do seu primogênito, o nome do pai, né? No cumprimento do quinto mandamento, ou seja, honrar pai e mãe, muitas vezes se honrava o pai colocando o nome do seu primogênito como nome do seu pai. Então muitas crianças hoje receberam, muitas crianças não digo não, mas muitos adultos receberam o nome, pelo menos quando foi o primogênito, o nome do seu avô. Né? Na minha família, que é uma família de italianos, né, todos, a minha irmã, por exemplo, tem o nome da minha avó, da minha avó paterna. Um primo meu mais velho, lá do filho mais velho, do primogênito da família do meu avô, recebeu o nome do meu avô. Então isso era muito comum, por isso que eu acredito que Nahor, sendo pai de Terah deu ao seu filho Nahor, né, ao seu primogênito, o nome do seu pai, Nahor. Né? Então é assim que a gente vai pesquisando a história, a gente vai pesquisando a história por trás de cada um, na genealogia a gente vai entendendo isso. E Arã, o outro filho, né, ele teve, a Torá nos mostra que ele teve um filho chamado Lot, né, aquele que vai lá para a terra, né, que vai para a terra de Sidom, que tem as filhas, que vai acontecer, né, que vai gerar Moab, que vai gerar Armon. Nós vamos ver isso nos próximos estudos, do estudo semanal, nós vamos ver aí a participação de Lot e suas filhas, mas Arã teve também duas filhas, né? Uma filha chamada Isca, que no privado, ali na família, numa forma carinhosa, era chamada de Sarai, minha princesa, né? Sara é princesa, Sarai é minha princesa. E Nahor, né? E essa menina se casa com Avram, e a outra filha de Arã, que era Milca, se casa com Nahor, com o tio. Né? Muito mais velho, era muito comum naquela época as moças casarem com os homens muito mais velhos. Né? Então, isso era, você vai ver aí dentro do estudo, que isso era muito comum. Né? E lá na frente você vai ver duas vezes citado isso, né? Que o Avram pergunta para o Eterno, pode um homem de 100 anos, né, ter um filho com uma mulher de 90 anos? Então, você vai ver aí que se ele tem 100 e a mulher tem 90, ele tinha 10 anos a mais do que Sara, né, que vai receber esse nome mais à frente. Sarai vai se tornar Sara. Então você vê que o Eterno traz essa explicação, o Eterno traz essa identificação. Por que ele traz essa diferença de idade aqui? Para a gente simplesmente saber que eles são 10 anos
tem 10 anos de diferença, justamente para você identificar aqui, né, a idade, quem é o mais velho entre Arã e Avram. Né? Se a filha de Arã tem 10 anos a menos que Avram, ela não pode, né, ele não pode ser o mais novo. Então Arã não pode ser mais novo que Avram. Por quê? Porque a sua filha nunca teria 10 anos a menos que ele tenha tido a filha com 8 anos de idade. Né? Isso é impossível, isso é inadmissível dentro da Escritura você encontrar uma criança tendo filhos. Isso não acontece na Escritura. Né? Então, nós vemos aqui que esses 10 anos são justamente para identificar que Avram não é mais novo, né? Não é mais velho que Arã. Ele tem que ser mais novo, ele tem que ter nascido depois. Então, lá na frente, quando ele já é adulto, né? Nasce Avram e alguns anos, 10 anos depois, nasce a filha dele. Então, nós vemos aqui claramente a descendência de Terah, Nahor, Aram, né, e Avram sendo o mais novo. Mais à frente ainda, né, no final da porção Noar, nós vimos isso recentemente, você estudou na última semana a porção Noar, você vê que ela termina justamente dizendo que após a morte de Terah, aos 205 anos, o Eterno disse a Avram para sair da terra do seu pai. A próxima porção que nós vamos estudar amanhã, porção Lech Lechá, saia por você da terra do seu pai. Então, nós vemos que quando Avram tinha 75 anos, após a morte do seu pai, aos 205, ele vai para a terra de Haram, né? Terra de Haran, com Marret, né? Com Marret, e não Arã, como o filho, né? Como o filho de Terah, mas Haran, a terra para onde ele vai, a terra, né? A terra que depois vai ser a terra onde Itsak, né, a mulher de Itsak vai ser trazida, onde também Jacó ficará por 20 anos. Então nós vemos aqui que, dessa forma, né, Avram nasceu quando seu pai tinha 130 anos. Então essa porção nos traz a porção Noa nos traz algumas idades, a porção Ler Lerá vai nos trazer outras idades. Então nós vemos aqui novamente Sará não tinha filhos, ela coloca a sua seva Agar para se deitar junto com Avram e ele suscitar nela um filho que seria o filho do casal, o filho tão esperado do casal. E aí o Eterno cita novamente, né, Sarai deu Agar por mulher a Avram, ao fim de 10 anos que Avram habitara em Canaã. Então ele tinha saído de Harã, foi para desculpe, foi para Canaã e 10 anos depois ele tem um filho, né, o filho Ismael. Então Agar concebeu Ismael para Avram, e Avram era da idade de 86 anos, sempre lembrando que é entre 85,5 e 86,5. Né? Então nós temos aí uma faixa, um intervalo digamos assim, na física a gente diz um intervalo de confiança, na matemática a gente fala isso, né? Um intervalo de confiança ali de uma incerteza nesse valor que a gente apresenta para a idade. Pode ser meio ano antes, meio ano depois. Então, a Torá mostra que Avram entrou em Canaã aos 75 anos, né, e que Avram nasceu quando Terah tinha 130 anos. Então, como Terah nasceu no ano 1878, no calendário que a gente montou desde Adão, né, nós vemos que Terah teve o seu filho no ano 2008. Então foi esse ano que
nasceu Avram. Nós vimos que Noa faleceu no ano 2006. Então, Avram não conheceu, né, o seu ancestral Noa, mas ele conheceu Shem, né, ele pôde ouvir a história do Mabul, a história da arca, tudo isso ele ouviu. E Sara, né, Sarai, que nasceu 10 anos depois, era 10 anos mais nova, nasceu no ano 2018. Então nós temos mais à frente, né, quando o Eterno decide que esses dois vão ter um filho chamado Yitzhak, né, Yitzhak vai nascer mais à frente, ele modifica o nome de Avram e Sarai para Avraham e Sara. Né? E nós vemos também que o Eterno faz um pacto com Avraham e ordena a ele que todos os homens da sua descendência circuncidem no 8º dia. Né? Então a gente pode colocar aqui, né, pode colocar nesse gráfico, de Noar a Avram, né? Na verdade aqui a gente vai um pouquinho mais além, a gente foi até Yaakov, mas eu vou detalhar um pouquinho mais Yitzhak e Yaakov. Aqui foi só aproveitar um gráfico que eu já trouxe para você outras vezes. Então você vê aqui que no início vivia-se muito e o tempo de vida vai diminuindo aqui, conforme o tempo vai passando, depois no Mabul, que no Mabul o Eterno disse que o tempo de vida do ser humano seria 120 anos. E nós vamos chegar lá em Moshe, que vai viver exatamente 120 anos. Então você vê que esse erro de 2 anos aqui na vida de Shem, esse erro de 60 anos aqui na vida de Avram vai causar um complicador mais à frente. Né? Você vai ver muitas vezes aí que o Eterno, né, como o Eterno vai dizer que o povo, os descendentes de Avraham vão passar 400 anos no exílio, né? Quando a gente vê as contas aí, tem que se fazer uma maracutaia, uma mágica para inserir 60 anos. Né? 60 anos que são exatamente esses 60 anos aqui que fazem a conta errada, colocam o Avram nascendo em 1948, depois tem que sumir esses 60 anos aí para que os 400 anos não sejam 460. Que muitas vezes, mas não é 400 que o Eterno falou, como é que tem 460? A gente aceita um desvio ali de mais ou menos meio ano, mas 60 anos é muito. Então nós temos que prestar atenção, né, ver que aquela conta está errada. Então isso é um lembrete para você, toda vez que você ouvir um sábio falar alguma coisa que não coincide com a Torá, você fique com a informação da Escritura. Né? Nenhum sábio, nenhum gênio, nenhum ser humano tem entendimento total da Escritura. Né? Nenhuma palavra de qualquer pessoa pode ser superior à palavra do Eterno. Então, quando há dúvida, recorra à Escritura, recorra à Torá. A Torá do Eterno é a verdade. Né? Tudo que a gente pode inferir pode ter erros que depois vão ser esclarecidos no momento certo. Então nós vamos ver aqui, né, aqui a Toldot Avram. O Eterno apareceu para Avram e fez uma aliança com ele. Né? Que ano foi isso? Nós vamos ver já já aqui, né? Nós vamos ver já já aqui como é que vai aparecer esse termo. Então nós vimos que ele entrou aqui em Canaã, né? Em Canaã nesse momento aqui, do ano 2088. Né? Por que foi exatamente esse ano? A Escritura não traz, novamente lembrando, a Escritura não traz ano calendário, mas ela fala ali exatamente a partir daquele momento. E pelo ano calendário nós vamos descobrir que Yehoshua entra na terra de Canaã no ano 2488. Né? Então nós vemos 400 anos antes, é justamente o momento, né? É um momento que Avraham tem 80 anos. Né? Os dias de vida de Avraham foram 80 anos. Então é isso que a Torá nos apresenta. Né? Ismael viveu
137 anos e teve 12 filhos. Os descendentes vão ser inimigos do povo de Israel, que são os Bnei Israel, que é a quarta geração de Avrão, até os dias de hoje. Isso nós vamos aprender durante os estudos das porções de Bereshit, como nós já ressaltamos aqui nos estudos anteriores. E Avrão circundou-se aos 99 anos e Ismael aos 13 anos. Então nós temos aí como identificar as idades de cada um e colocar isso no ano calendário estabelecido pelos sábios como o ano que se iniciou com a formação de Adão. Avrão estava com 100 anos e Sara com 90 anos quando geraram a Isaac. Então nós vemos aqui que Isaac aparece nesse momento aqui, quando a mãe tem 90 anos e o pai, Abraham, tem 100 anos. Aqui já é Sará e Abraham. O Eterno disse a Abraham para levar o seu filho ao Monte Moriá, para apresentá-lo, ou seja, ele vai ser amarrado sobre um altar e vai ser oferecido ao Eterno como uma oferta queimada. Então nós vemos aqui, esse momento em que isso é trazido, e nós vemos isso quando? No final da porção Vaelá, na porção Vaelá, onde muito do que eu citei aqui acontece, vem a porção Raiei Sará. E Sara viveu 127 anos. Ela morreu exatamente no momento em que ela soube da Akedah de Yitzhak, naquele momento em que seu único filho foi dado ao Eterno. Então ela teve um impacto muito grande e faleceu. Então você vê que esse momento da Akedah não é só uma prova de confiança de Abraham no Eterno. Abraham demonstrou aqui a confiança no Eterno por oferecer seu único filho, o filho que ele mais amava. Mas também é uma prova de confiança que nós vamos estudar na porção Tordot. A porção Tordot, se o Eterno assim permitir, eu trarei para vocês no final do mês de novembro. E nessa porção nós vamos ver a vida de Yitzhak. Fantástica essa porção realmente muito maravilhosa, porque Yitzhak foi um ser fantástico, um ser maravilhoso, um ser que a gente precisa aprender muito com ele. A gente aprendeu 10% do que ele apresenta nessa porção, a gente vai estar muito bem na fita. Por quê? Porque você vê que muitas vezes é trazido aí nas gravuras, nos filmes, que Abraão leva um garotinho lá de 7, 8 anos para fazer Akedah, mas não é verdade. Ele tinha 37 anos, era um homem adulto, então ele vai lá carregado pelo seu pai, vamos subir um monte lá e vamos fazer uma oferta. Mas cadê o cordeiro? Não, o cordeiro o Eterno vai providenciar. E no momento ele percebe, mas o cordeiro serei eu. Se ele não tivesse confiança no seu pai, se ele não tivesse confiança no Eterno, ele ia falar, meu pai, olha só, não estou gostando dessa brincadeira não, eu vou cascar fora daqui. Ele com 37 anos, o pai com 137, você acha que o pai ia conseguir segurá-lo? Não ia, mas ele confia no pai, ele confia no Eterno e ele se deita. Na verdade, eu acho que ele ajeitou a lenha lá, se deitou, se posicionou confortavelmente sobre aquela lenha para ser oferecido como oferta queimada pela sua confiança no Eterno. Então, nós vemos que não só Avrão tinha confiança no Eterno, mas Yitzhak tinha muita confiança no Eterno. E nós vamos ver isso no estudo da porção Tordot, quando Yitzhak é o único que vai permanecer toda a sua vida na terra de Canaã. Ele não vai sair dessa terra em nenhum momento, obedecendo sempre a orientação do Eterno. Então nós vemos aqui, essa importância que é o estudo da vida de Yitzhak. Então a Tordot aqui nos apresenta esse momento, senão você fica achando que Abraham levou o seu filhinho lá de 7 anos para colocar
sobre, sobre o altar. E, na verdade, era um homem adulto, um homem feito. Já, né? E após a morte de Sara, Abraão envia o seu servo para ir buscar uma jovem lá, uma esposa para Isaac em Harã. Ele não queria que seu filho casasse com uma mulher de Canaã, porque as mulheres eram promíscuas, existia toda a idolatria ali associada àquele povo daquela época. E o servo encontra Rívca dando água para o rebanho. Então, uma moça que estava lá dando água para o rebanho. E a Torá explicita muito claramente como essa jovem. Era uma jovem muito bela e virgem. Naratová, uma jovem, Naratová Meod, Maré Meod, uma jovem muito bela de se ver, ou seja, uma moça que tinha um rosto muito bonito, porque aí ninguém viu o corpo, né? Não é que nem hoje que as moças andam com o corpo à mostra, os homens andam com o corpo à mostra, naquela época só se via o rosto, então ela era muito bela de rosto, muito bela de se ver, e mais, ela era betulá, ela era uma virgem, né? Porque existem moças que não eram virgens, existiam idosas que eram virgens, né? Então isso aqui, quando se diz que ela é uma Nara Betulá, se diz que é uma jovem virgem. Eu já vi muitos, principalmente na Cabala, né? Muita gente cita que Rivka tinha 4 anos de idade quando conheceu Yitzhak, né? Tentando fazer uma associação do 4 de Rivka com 40 de Yitzhak. Mas aí a gente está forçando uma barra, né? Como é que uma menina de 4 anos vai levar um rebanho de ovelhas para beber água, tirar a tampa do poço? E nenhum pai permitiria isso, e nem se permitiria isso na escritura, trazer que eu diria, uma pedofilia dessa maneira, não é porque Yitzhak vai casar com essa moça, mas quando diz que é uma jovem bela e virgem, está se dizendo que é aquela moça na idade em que elas já podiam sair sozinhas, podiam levar o seu rebanho para pastar, né, longe de casa, né, ela poderia sair da região da sua tenda, de onde ela habitava com seus pais, ou seja, ela já era uma moça, então ela tinha ali entre 15 e 16 anos, já estava passando da adolescência para idade adulta. Então, é nessa idade que o servo de Abraão encontra a moça. E ela vai então, né, ser levada para Yitzhak e vai ser apresentada a Yitzhak. Yitzhak vai tomá-la por mulher. Yitzhak casa com 40 anos de idade. Ele se casa com Rivka, que deveria ter aí 15, 16 anos de idade. Então é assim que a gente consegue amarrar todas essas idades dentro da Toldot, né? E após o casamento de Yitzhak, Abraão tomou a Keturá por mulher e teve 6 filhos. Foi exatamente no mesmo ano? Foi um ano depois? Isso a gente não consegue identificar no texto, mas a gente sabe que foi após o casamento de Yitzhak que Abraão teve, né, teve outros filhos. Então esses próximos filhos vão ter 40 anos a menos que Yitzhak. Então nós vemos aí, né, que Abraão mais à frente vai mandar esses seus filhos para o Oriente e não vão ter herança, a herança vai ficar toda com Yitzhak. E eles são muito mais novos, né? Então você vê aí que, né, como amarrar essas idades. E foram os dias de Abraão 175 anos. Rivka gerou gêmeos, né? Então a Torá aqui cita claramente que ela gerou gêmeos, nós vamos ver isso na porção Toldot, Esav e Yaakov para Yitzhak, quando esse estava com 60 anos. Então essas idades aqui são justamente para você conseguir identificar, né, dentro de um calendário que nós, seres humanos, montamos, nós podemos identificar quem, né, quantos anos tinha Yitzhak, quantos anos tinham Rivka, quantos anos tinha Abraão,
né, quantos anos tinha Ismael, nós podemos identificar todas essas idades, né? Todas essas idades são trazidas na escritura, quando você faz esse estudo de Toldot. Você verifica aqui, então, que Avraham viveu até quando os meninos tinham 15 anos de idade. Então ele ensinou esses meninos sobre tudo que ele aprendeu com Shem e com seus ancestrais. Esses meninos aprenderam sobre o Mabu, sobre as palavras do Eterno, sobre tudo que vinha, né, desde Shem, que Shem também aprendeu com os ancestrais, com seu pai Noa e com os ancestrais de seu pai Noa. Então, nós vemos aqui essa informação que foi trazida para Yaakov e para Esav. Nós vamos ver que Esav não aproveitou muito desse conhecimento, mas Yaakov aproveitou bastante e levou para a sua descendência. Então nós temos aqui que esses meninos cresceram, né, e Esav vendeu o seu direito de primogênito a Yaakov, né, aquela história do prato de lentilhas, do alimento que ele chega com fome da caçada e pede para seu irmão lhe dar um prato daquele cozido vermelho, e que senão ele morreria. Então ele não estava preocupado mais com o seu direito de primogênito, que nós vamos estudar mais a fundo o que quer dizer isso lá na porção Toldot, né? E ele então vende esse direito de primogênito. Eles teriam aí entre 15 e 20 anos. Por quê? Porque isso tem que ter acontecido depois da morte de Avraham, né? Porque Avraham não ia permitir que isso acontecesse. Então, depois da morte de Avraham, que eles cresceram, provavelmente em uma idade já adulta, né, próximo dos 20 anos, é que isso acontece, esse incidente acontece. Então, você consegue amarrar isso fazendo esses estudos. Aos 40 anos, Esav casou-se com duas mulheres de Het, Yehudit e Basmat, né? Os dias de Isaac eram 100 anos, então ele teve os filhos com 60 anos. Aos 40 anos dos seus filhos, um deles se casa com duas mulheres cananitas, né? Mulheres que eram da tribo de Het. A mesma idade, ele se casa com a mesma idade que o seu pai tinha, né, quando casou-se com Rive. Então, tentando imitar o pai aí, né, nós vemos isso acontecendo. E ao envelhecer, Isaac chamou Esav para abençoá-lo. Era o seu primogênito, era o mais velho, nasceu primeiro, então tinha o direito a receber a bênção. Rivka faz com que Yaakov se passe pelo irmão para que recebesse a bênção do pai. Descoberta a enganação, e Esav ameaça assassinar o seu irmão, e descoberta a enganação, Esav ameaça matar o seu irmão por ter roubado a bênção dele, e Isaac manda Yaakov para viver com o seu tio Labã em Harã, a mesma Harã que foi, né, Tera foi para Harã com seus filhos Nahor e Avraham, né, na época Avram ainda. Eles habitam lá. Na morte de Terah, Avram sai, mas Nahor continua, e lá ele tem uma filha, Rivka, ele tem um filho, né, um filho Lavã, ele tem um filho, e esse filho tem então dois filhos, a Rivka e Lavã, o filho Betuel de Nahor. Nahor era mais velho que Avram, né? Então nós vemos aí que isso vai acontecer na porção Toldot. Nós vamos estudar isso em detalhes na porção Toldot. O que eu quero ressaltar aqui é qual a idade que Isaac tinha. Será que foi justamente no dia que seu filho casou? Será que isso foi logo depois que seu filho Esav casou, aos 40 anos? A escritura mostra que ele tinha envelhecido, então não é exatamente naquela data, é depois daquela data, porque ele não diz que ele já estava velho quando seu filho casou, mas ele envelheceu, então foi depois. E que
momento que foi, qual a idade de Isaac quando isso aconteceu, quando aconteceu o episódio da bênção, quando aconteceu esse juramento de morte de um irmão contra o seu próximo, né? Contra o seu outro irmão. Nós podemos identificar isso na Escritura, que é trazido muito claramente quando a gente estuda a genealogia de Yaakov e principalmente de seu filho Yosef. Yosef, né? Principalmente de Yosef. Então vamos agora aproximar essas datas, fazer esse estudo de Yaakov e de seu filho, de seus filhos, da sua Toldote, né? Para a gente poder identificar, né? Identificar em que ano aconteceu essa bênção, em que ano aconteceu essa saída de Yaakov da casa de seus pais. Né? Então nós vamos agora entrar num estudo onde eu não vou colocar aqui o calendário hebraico. Nós vamos primeiro identificar as idades para depois trazer para o calendário hebraico. Então nós vemos que nesse momento em que Yaakov sai, né, porque seus pais estão revoltados lá com as mulheres que Esav tinha, manda seu filho para um outro lugar casar com uma mulher que não seja kenanita, e ele se casa então, né, com a filha de Ismael, e é apresentado aqui como a irmã de Nevaiot. Por quê? Porque Ismael já havia falecido, né? Ismael morreu aos 137 anos, e isso aconteceu depois desse tempo. Então, a Torá nos traz que ele se casa com a irmã de Nevaiot. Nevaiot era o filho mais velho de Ismael, né? Que morreu em 2231. Então, esses fatos todos vão acontecer depois dessa data. Yaakov, quando chega naquela terra, né, quando chega naquele momento, ele sai, ele anda, nós sabemos que ele anda, não foi no dia seguinte, ele sai da sua casa, a porção Vaietsei, saiu, né, ele sai da casa dos seus pais, anda vários dias pelo deserto, nós já vimos aí que é um período bastante grande, mas não chega a ser um ano. Então, ele sai durante muito tempo, ele caminha, encontra lá num poço, novamente ele encontra, né, essa moça Rachel, né, Rachel, que é a filha de Labã. E aí, né, ele não tem nada, está lá com uma mão na frente, outra atrás, saiu da casa dos seus pais sem nenhum tostão no bolso, sem nada no bolso, né, só com a roupa do corpo, e aí ele se apaixonou pela moça. Labã viu ali a oportunidade de fazer aquele rapaz trabalhar e pagar o dote. Então ele trabalha 7 anos para pagar o dote da esposa prometida a ele. Então Rachel foi prometida a ele, durante 7 anos eles convivem, eles devem almoçar juntos, jantar juntos, conversar, trocar ideias, mas logicamente naquela época não havia o que acontece hoje, né? 2 jovens se conhecem, no dia seguinte já estão se relacionando sexualmente, se aproximando, e vivem juntos, e depois é que consideram casamento. Mas naquela época o casamento era justamente a relação sexual. Então essa relação sexual só vai acontecer depois que pagar o dote, depois que for permitido, né, permitida essa união, né? E aí o que acontece? Labã engana o rapaz, coloca para ele deitar com a sua outra filha, a filha mais velha, Lea, né? Então ele se casa com Lea, né? Ele tem uma relação sexual com Lea, e aí ele reclama com Labã. Labã fala: olha, você vai poder ficar também com Rachel, mas aqui não é, né, paga o dote de uma e leva 2, não é assim que funciona, né? Não é promoção, né? Não é promoção, pague uma e leve 2, não, você vai ter que pagar o dote da outra também. A única coisa que vai acontecer é que você vai pagar depois de ter, né? Depois de ter a moça como sua esposa. Então ele vai ter que trabalhar mais 7 anos para pagar o dote
da segunda mulher, né? Então, mais 7 anos ele trabalha para pagar o dote da segunda esposa. Então, nós não sabemos a data que ele vai, mas nós sabemos que depois de 7 anos, aquela data que não sabemos qual é, mais 7 anos, ele se casa. Então é o casamento, né? É o casamento de Yaakov com Leia e com Rachel, né? E durante esse segundo período de 7 anos é que nascem 10 filhos para Yaakov, né? Então nós vemos aqui que nesse segundo período de 7 anos, Leia tem 7 filhos. Então, ela era estéril, teve a primeira relação, primeiro mês, segundo mês, mas certamente depois o Eterno abriu a sua madre e durante 7 anos ela teve 7 filhos, ou seja, ela ficou grávida todos os anos, todo o período da vida de Yaakov junto de Leia e Rachel foi Leia grávida, todo ano grávida, todo ano nascendo uma criança. Então você vê que quando a gente lê o texto, sem atentar para a Tordot, sem atentar para a genealogia, parece que elas ficaram estéreis lá 20 anos e depois é que passaram a ter filhos, né? Mas na verdade não foi assim. Esse período de casamento sem filhos foi muito curto e ela passa a ter filho todo ano. Então ela tem no início 4 filhos, né, 4 anos seguidos, depois nós temos lá os filhos de Bilha, os filhos de Zilpa, depois ela tem mais 2 filhos e finalmente nós vamos ver que ela vai ter uma filha. E novamente, né, novamente essa filha que nasce no 14º ano e Yaakov viveu esses 14 anos ali, 7 anos só trabalhando, 7 anos fazendo filho, né, fazendo filho nas suas 2 mulheres e 2 servas, porque nasce o filho de Rachel, Yosef, né? No momento que nasce o filho de Rachel, ele fala, bom, agora chega, agora eu vou voltar para a terra dos meus pais. Então, depois de 14 anos, ele fala, vou voltar para a terra dos meus pais. Mas aí, né, o que acontece? Lavã, né, nasceu Yosef no 14º ano, e Lavã fala, não, peraí, você não vai embora, não vai levar minhas filhas e meus filhos, né, os netos, que vão ser filhos dele, não, você não vai levar embora, eles vão ficar aqui, fique mais um tempo aqui, trabalhe aqui, aí tem aquela história dele separar os carneiros e as ovelhas malhadas, pintadas, listradas para Yaakov, as puras para Lavã, e Yaakov com isso, Yaakov adquire uma grande riqueza, mas ele não aguenta, ele fica ali 6 anos, totalizando 20 anos. Então nós temos aqui 20 anos, esse momento em que ele adquire uma grande riqueza. E aí ele sai da terra de Canaã para encontrar Esav, nós vamos ver isso nos estudos das porções, nós já salientamos aqui no resumo, né? Então ele sai dali, encontra seu irmão, fazem shalom, né, comemoram, estão juntos, e aí ele chega em Shechem, né, chega em Shechem e fica ali por 9, 10 anos, ele fica em Shechem. Por que a gente sabe que foram um período de 9 a 10 anos? Porque Diná, na idade de 15 anos, saiu para conhecer as moças do local, que era a idade que as moças poderiam sair das proximidades da tenda em que ela vivia, né? Por isso que a gente identifica essa idade, ou seja, 20 anos depois que saiu da terra dos seus pais, seu filho Yosef e sua filha Diná tinham aí entre 5 e 6 anos, né? 15 anos, ele está em Shechem, ou seja, ele passou 10 anos em Shechem. Ele saiu da terra de Lavã, de Harã, né, quando sua filha tinha 5, 6 anos, ele sai de Shechem quando sua filha tem 15, 16 anos, que acontece aquele estupro, né, estupro da filha de Yaakov, de Diná, né, e o jovem Shechem se apaixona por ela, quer ficar com ela, toda aquela história que a gente vai estudar mais à frente, e Shimon e Levi assassinam todo o povo, todos os homens do local,
Yaakov fica numa situação muito ruim. O que ele faz? O Eterno fala para ele, sai agora dessa terra, que já havia dito para ele direto para a terra de seu pai, sai dessa terra e vai para a terra do seu pai, vai para Betel. Né? E no caminho, Rachel entrou em trabalho de parto, né? E teve o seu filho Biniamim, e morreu no caminho para Betel. Então nós vemos aqui o nascimento de Biniamim no ano que ele sai de Shechem, ou seja, Yaakov tinha aí entre 15 e 16 anos quando Biniamim nasceu. Né? E Yaakov chega na casa de seu pai em Hebron, né? E ele chega nesse mesmo ano em que ele saiu de Shechem, e nós temos, no finalzinho da porção, nós temos, né, a mensagem de que Isaac morreu em Harã, em Hebron, desculpe, na idade de 180 anos. Então, Ismael e, desculpe novamente, a gente pensando aqui fala de coisas diferentes. Então, Esav e Yaakov participam do enterro de seu pai, vivem a morte do seu pai. E nessa idade, ele tinha aqui 120 anos, né? Ele tinha 120 anos, né? Se a gente fizer a conta aqui da idade de nascimento e a duração de vida de seu pai, a idade de nascimento e o tempo de vida. Então nós sabemos que essa idade aqui é 120 anos. Nós não sabemos quantos anos são esses aqui, mas esse aqui nós sabemos claramente identificar que Esav e Yaakov tinham 120 anos. Os dias de Yosef eram 17 anos quando seus irmãos, né, Reuven, Shimon, Levi, Yehudá, Dan, Naftali, Gad, Asher, Issachar e Zevulun, tramaram contra ele e os venderam para os midianitas, né, que eram midianitas, eram descendentes de Abraham, né, e ele é levado para Potifar em Mitzrayim, é preso, fica lá um tempo preso, e depois, né, na idade de 30 anos, ele identifica o sonho do faraó, né, na porção Miquetes, nós vemos que ele identifica o sonho do faraó, explica, esclarece o que aquele sonho quer dizer, e o faraó o eleva à condição de vice-rei. Né? E aí ele casa e com Osnat tem seus filhos Menashe e Efraim. Após 7 anos de fartura, começam os anos da fome. No segundo ano da fome, né, Yaakov envia seus filhos para comprar alimento em Mitzrayim. Né? Então nós vemos aqui que todo aquele acontecimento, né, das últimas porções que nós estudamos, né, do Yosef testando seus irmãos e aí fazendo as pazes e leva seu pai lá para a terra de Mitzrayim, né, e seu pai, o faraó, pergunta a ele qual a sua idade. Né? Por que o faraó perguntou essa idade? Justamente para a gente poder identificar aqui, né, porque essa idade aparentemente não vai fazer nenhuma mudança no entendimento do texto. Mas aqui a gente identifica que ele tem 130 anos. Ora, se Yosef foi elevado ao posto de vice-rei aos 30, tiveram dali 7 anos de fome, mais 2 anos de penúria, né? Ele tinha 39 anos. Então, nós vemos aí, né, a idade que Yaakov tinha quando nasceu o seu filho. Né? Nasceu o seu filho Yosef quando ele tinha 91 anos. Ah, mas 91 cravado? Não, pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais. Né? 91 é o ano arredondado, aí, como a gente diz, é um ano arredondado para definir a idade de Yaakov quando seu filho Yosef nasceu. Então, fazendo as contas do início da vida de Yaakov até mais esses 91 anos, dá o ano 2259. Então ele tinha 91 anos
e a Torá nos diz que Jacó viveu até os 147 anos. Nós não temos na Torá a data em que, o ano em que Esav morreu, mas os sábios afirmam que eles nasceram e morreram na mesma idade, na mesma data, né? Então nós vamos aceitar isso que os sábios nos dizem. Então a gente pode agora colocar esses dados aqui, né, naquele calendário hebraico que a gente vinha estudando. Então a gente tem aqui, né, as idades, fazendo essa regressão da idade de Yosef, nós temos aqui que Yaakov saiu da casa dos seus pais aos 77 anos, quando Isaac estava com 137 anos. Né? 137 anos é interessante que é a mesma idade que Ismael viveu. Ismael viveu aqui viveu até os 137 anos. Aqui é o segundo casamento de Esav, que justamente ele se casa com a irmã de Nevaiot, porque o pai dela já havia falecido. Quem deu a irmã em casamento foi Nevaiot, não foi o pai que deu a filha em casamento. Então nós vemos aqui que esse é o ano 2244. Esse foi o ano da bênção. Isaac estava com 137 anos, Rivka estava com 113 anos e viveu alguns anos a mais. E no momento em que Isaac faleceu, Yaakov já era servo no Egito. É um pouquinho antes dele se tornar o vice-rei. Então ele já estava dado como morto pelo seu pai, né? Seu pai já o considerava morto a partir dos 17 anos, e nós vemos que toda aquela porção de Miquetes, né, que quando Yosef tenta os irmãos e manda buscar seu irmão Beniamim tinha a idade de 23 anos aproximadamente. Ele conheceu seu irmão quando nasceu, um ano depois ele foi vendido como escravo para o Egito. Ele não conheceu, não viu o crescimento do seu irmão, o seu irmão só foi voltar à vida dele aos 23 anos. Por isso que nós vimos que aquelas porções finais, né, porção Vaigash e Vaishev, né, foram porções de muita emoção, porque imagina você encontrar um irmão seu que você viu nascer e nunca mais viu durante quase 40 anos, você não viu, né, esse irmão crescer. Então, realmente de 23 anos, desculpe, né? Depois de 23 anos você reencontra esse irmão, é muita emoção, né? Então você vê aqui que traçando essa Tordot, você consegue ter muitos detalhes da história que muitas vezes a gente, só estudando o texto, a gente não percebe, como por exemplo, o período de gravidez de Leia. 7 anos a mulher grávida, né? Todo ano a mulher estava grávida. Não é à toa que Yaakov dava preferência a Rachel, né? Porque a Rachel não estava grávida durante todo aquele período, ela ficou grávida somente no último período, né? E é interessante você notar aqui, né, que você também consegue, através dessa Tordot, encontrar o nascimento de Miriam, Aharon e Moshe, que vão aparecer agora no próximo livro de Shemot, se o Eterno permitir, nós traremos no próximo encontro, né? Por quê? Porque os filhos de Israel entraram em Mitzrayim com Yaakov, 70 almas, né, quando Yosef estava com 39 anos. Yosef morreu aos 110 anos. Portanto, os Bnei Israel viveram ali 71 anos sob a sua proteção, a sua guarda, né? Então eles cresceram lá de uma forma livre na terra de Goshen, na terra de Mitzrayim, ali no delta do Nilo, crescendo, se multiplicando
e, né, e vivendo bem naquele período. Né? Então nós vemos esse crescimento. Quando Iosef morre, também morreu o faraó. A gente não pode afirmar que o faraó morreu depois ou antes, mas era comum, quando o faraó morria, todos os seus gerentes, os seus assessores eram mortos juntos, eram enterrados juntos. Né? Era essa a cultura do povo, do povo do Egito. Né? Então, o que acontece? Um novo faraó sobe ao trono. Né? Um novo faraó sobe ao trono e esquece tudo que o anterior fez. Igual os políticos que assumem, né? O político é eleito, assume, tudo que o anterior fez é ruim, não presta, foi mal feito, roubou, enfim, todas as desgraças do mundo recaem sobre o mandato anterior e agora é que a coisa vai ser boa, agora é que vai ser para valer, agora é que vai ser os anos de glória da nossa população. Então esse faraó não queria saber de Iosef, né? Ele não queria saber do legado de Iosef, e ele se impressionou com aquele mundaréu de gente que estava vivendo lá, né? Aquele mundaréu de gente que vivia na terra de Goshen. Então o que ele faz? Ele manda que se pare de ter criança, se pare de ter menino, né? Naquela região. As meninas vão crescer, vão casar com os egípcios, mas os meninos não, os meninos é que vão levar o nome adiante, então deixa de ter menino e manda as parteiras jogarem os meninos no rio Nilo. Né? E aí Moshe nasce exatamente no ano da morte de Iosef. A sua irmã Miriam já era nascida, ela tinha nascido 6 anos antes, como a gente tem, né, tem de vários sábios que dizem que aos 6 anos de idade acontece aquele momento do nascimento de Moshe, colocada numa arca lá no Nilo, né, e a princesa leva ele para o palácio. Então, nós vemos que ele é salvo por essa irmã que já tinha 6 anos. E Aharon nasceu 3 anos antes, porque nós vamos ver mais à frente que Aharon tinha 3 anos a mais do que Moshe. Né? Quando ele morre aos 123 anos. Então, o que aconteceu? Né? Que você deve ter se perguntado muitas vezes, por que Aharon não foi jogado no rio? Porque ele nasceu antes desse faraó aparecer. Esse faraó ainda não existia quando ele nasceu, então ele não precisou ser lançado no rio, ele estava isento disso. No momento em que morre Iosef, no momento que acaba o reinado daquele faraó da época de Iosef, surge um novo faraó que vem com essa história aí de eliminar o povo de Israel, os Bnei Israel. Então nós vemos aí que aos 80 anos Moshe tirou os filhos de Israel, os Bnei Israel de Mitzrayim. Então eles já tinham vivido 71 anos no Egito, né, com a proteção de Iosef. E agora eles vão viver 80 anos, né, sob a amargura da escravidão promovida por esse faraó. Então eles passaram 151 anos servindo lá no Egito, uma parte como convidados e outra parte como servos. Então, ao libertar o povo, Moshe tinha 80 anos, recebeu as 2 tábuas, a Seret Devarim, que é a Torá do Eterno, que foi entregue, então, no ano 2448. Né? Desobedeceram o Eterno naquela porção Shelar Lehá, que nós vamos estudar mais lá na frente no livro de Bamidbar, né? A porção Shelar Lehá, eles são fadados a ficar 40 anos no deserto, e no último ano morre Miriam, morre Aharon e morre Moshe, como nós vemos lá no livro de Bamidbar e no livro de Devarim. Os filhos de Israel, né, a 4ª geração de Abraão, entraram na terra de Canaã no ano 2448, ao se completarem 400 anos da aliança do Eterno com Abraão, né, feita
lá naquele momento em que ele está na terra de Canaã, que o Eterno faz aquela aliança com ele. Então são esses exatos 400 anos que a gente tem do primeiro momento até o último momento. Então você vê aí que não tem nenhuma artimanha para você chegar nesse número de 400. Não foram 400 anos no Egito, foram 400 anos desde daquela promessa do Eterno até a entrada deles, né? A entrada deles em Mitzrayim. Então nós vemos aqui, podemos colocar no calendário e você vê que cabe certinho, né? Cabe certinho aqui toda a trajetória, né? Toda a trajetória de Yaakov a Moshe. Aqui é uma escala diferente para você simplesmente conseguir colocar todo esse período junto, né? Todo esse período dentro do mesmo gráfico, senão o slide teria que ser muito grande. Então você vê aí que sem nenhum artifício, sem nenhuma maracutaia, sem nenhum noves fora aqui, os números, né, os números apresentados na escritura são certinhos, a matemática dentro da escritura é perfeita. Então você vê todos esses detalhes, né? Espero que você estude bastante isso aqui. Se você achar algum erro, alguma conta errada, você me avisa, porque a ideia aqui é que a gente compartilhe conhecimento para aprender cada vez mais. Então, eles passaram no Egito 151 anos. 151 é um número interessante, que é um número primo, né? Raiz 7. Raiz 7 é a raiz da plenitude. 151 é o nome Elion. Né? Elion soma 151. Elion significa o Elohim do povo. Elohim do povo, um dos nomes do Eterno. Elion, Elion, né? O Elohim do povo, ou seja, esse período em que o povo passa, né, sob a sua guarda, mas buscando aprender no Egito, buscando a libertação do Egito, buscando enfrentar o bem e o mal que estão no Egito e a partir daí buscarem a saída dessa opressão, a saída dessa idolatria. Né? Eu trouxe mais algum estudo nesse material aqui, como você calcular esse crescimento, né, de 70 pessoas para o valor de 603.550 em 151 anos. Né? Você vai achar, pô, mas isso foi um crescimento muito grande. Sim, realmente foi um crescimento muito grande, mas eu vou deixar nos slides, eu não vou apresentar aqui, né? Porque aqui é meramente um estudo matemático, né? Que você vai acompanhar aqui, está bem explicadinho, não vou trazer isso aqui agora porque o nosso tempo já extrapolou bastante, né? Mas você vai perceber que esse crescimento é um crescimento plausível, é um crescimento muito fácil de acontecer. E a gente pode, inclusive, comparar com o crescimento, né, o crescimento do nosso povo, o povo brasileiro, por exemplo, do ano 1872 ao ano 2012, que foi o período em que se iniciou o censo no Brasil, um período de 150 anos, né, o crescimento, a taxa de crescimento, ou seja, quanto a população cresce no ano, nesse período de 150 anos do Brasil, o crescimento no Egito foi 3 vezes maior. Né? Então, um crescimento muito acentuado. Não foi à toa que o faraó ficou impressionado lá com aquele povo crescendo daquele jeito, ficou impressionado com o crescimento do povo. Espero que você tenha gostado do estudo, espero que você aprenda bastante com esse estudo, reconheça o valor do estudo da Tordot, né? Então, eu vou colocar no canal todo o estudo que fizemos do livro de Bereshit, aqui no PDF, né? Vou colocar aqui no PDF, no Telegram, todo o estudo que a gente fez. Agora que a gente está indo para a terceira porção do livro de Bereshit, você pode, então, acompanhar com o resumo os estudos que os Morim vão trazer aqui no canal.
E atente para as Tordot, as datas, né? O nascimento de quando acontecer alguma coisa que você vai aprofundar muito o seu conhecimento. Eu aprendi muito preparando esse estudo aqui, né? Queria trazer um estudo já pronto, tentei pegar no Davar, mas o Davar ele apresenta uma barra cronológica, mas em função de anos antes de Cristo, né? Então a conta não fecha com o calendário hebraico. Aí um outro aplicativo que traz a Torá também, que traz isso, coloca da mesma maneira, mas o ano de Cristo é uma data diferente, enfim. A gente não consegue fazer essa conta. Eu preferi fazer desde o princípio, pegar na escritura, marcar os dados e utilizar o calendário conforme o calendário hebraico que inicia com a formação de Adão. Espero que você, aprenda bastante. Se houver algum erro, se houver algum comentário, mande para a gente aqui no canal para a gente poder esclarecer e para a gente também corrigir aí todo esse material. Shalom, shalom. Amanhã nos vemos aqui no estudo do Kabbalah Shabbat, na porção Ler Lechá. Shalom.